Somos mais de 3 milhões de motoristas por aplicativo, motoristas e entregadores, que faz Uber, 99 e iFood. Eu estava lendo uma matéria aqui, achei interessante passar para vocês. Inclusive, essa matéria ela tem um viés político. Então eu vou ter que misturar as duas coisas. Peço desculpa para vocês, não gosto de entrar em política, mas o assunto ele é extremamente político. Vamos entender o que é que está acontecendo. Na verdade, eu achei até estranho quando eu vi essa matéria, porque para mim já estava definido o que ia acontecer, depois que saiu aí o texto substitutivo, agora em dezembro, do deputado Augusto Coutinho sobre a PL 152. Então, já estava definido, só que não. Foi pedido aí uma análise desse texto substitutivo e agora o governo Lula quer ouvir os motoristas. Tá aí a matéria: Lula tenta converter bolsonaristas com plano para motoristas de Uber 99. Essa matéria aí tá no UOL, agora dia 12 de janeiro. E aí tá dizendo que o governo Lula vai começar a ouvir motoristas Uber 99 para incluir sugestões no projeto de regulamentação que tramita agora na Câmara dos Deputados. Ou seja, esse texto substitutivo do PL 152 ainda vai ser alterado e, segundo o governo Lula, para incluir situações que possam trazer melhorias aos motoristas, além daquelas coisas que já tem e que eu já mostrei para vocês aqui nos vídeos anteriores. Inclusive, o governo quer ouvir a gente, certo? Eu quero dizer para vocês que eu já publiquei um vídeo aqui com todas as nossas sugestões. É um texto sugerido para a PL 152, o projeto de lei 152. Então eu vou deixar aqui para vocês também esse vídeo com todas as nossas sugestões, obviamente, que está lá o ganho por quilômetro e minuto, coisa que não está ainda no projeto de lei. Então, se o Lula quer nos ouvir, vai ter que saber que a gente precisa do ganho por quilômetro e por minuto, e isso é só uma das coisas que a gente está precisando. Ele identificou, vou ter que entrar na política aqui, ele identificou que a maioria dos motoristas e entregadores são bolsonaristas. Isso é uma coisa que ele está falando, que a maioria é de direita. Então ele está de olho na reeleição, logicamente, e ele quer conquistar esses motoristas que são aí de direita, né? Tanto motoristas como os motoboys, os entregadores. E ele já confirmou, segundo o Ministério do Trabalho, que passa de 3 milhões de motoristas e entregadores. Olha só a preocupação do governo. Esse povo, a maioria bolsonarista, a maioria de direita, precisa vir para o nosso lado. Agora, como será que ele vai trazer nós para o lado dele? O que ele vai fazer? O que ele pretende fazer? Então, vamos entender. Nós que eu falo, essa grande maioria que é bolsonarista, estou dizendo para vocês aqui uma coisa que eu não vou afirmar se sou de direita ou se sou de esquerda. Certo é que vejo muita coisa acontecendo aí com a esquerda que eu não concordo, tá? Então, bolsonarista já vou dizer para vocês que eu não sou. Mas eu, sim, sou admirador daquilo que é de direita. Pronto, falei. É só isso que eu tenho para falar sobre a minha pessoa. Lógico que eu vou deixar aqui as minhas considerações finais sobre tudo isso daqui, então fica até o final aí. Lula está demonstrando preocupação depois aí do que aconteceu aí do famigerado, né, PL 12, aonde que iriam impor para nós as coisas. O próprio ministro do Trabalho veio com aquela voz dele falando que é assim, tem que ser desse jeito. Eu sei que vocês não querem MEI, mas MEI não rola. Isso daí não é para ser desse jeito, é para ouvir a gente. O próprio Lula disse que isso aí repercutiu mal. Então, e outra, né? O PL 12, né? O antigo PL 12, que já está extinto aí, já morreu praticamente, né? Teve uma cópia para o PL 152, mas a gente não foi ouvido. O motorista, por aplicativo, não foram ouvidos. Mas no PL 152, sim, teve ali várias audiências. Por isso que eu estou dizendo para vocês que eu até não estou entendendo por que o Lula voltou um pouco atrás depois que já está pronto o texto substitutivo aí do deputado Augusto Coutinho. Vamos ver o que vai acontecer. Eles querem fazer da seguinte forma: eles querem percorrer os estados para conversar com os motoristas e também entregadores. A ideia é montar um grupo de trabalho
ainda neste mês e encaminhar ao relator, deputado Augusto Coutinho. Eu acredito que ele deva fazer então um novo texto substitutivo depois de ouvir os motoristas em cada estado, em cada cidade, não sei como é que vai ser. Certo é que eu gostaria muito que o meu texto sugerido caísse na mão deles. Na verdade, o deputado Augusto Coutinho já tem uma cópia de tudo que eu fiz aí, já está em mãos com ele. Eu já entreguei para ele, já entreguei para o Daniel Agrobon, pelo menos para o assessor dele, e já está lá o nosso texto sugerido. Como a gente acha que deve ser, como a gente entende que precisa ser. Então, eu vou deixar aqui então o vídeo no final para que vocês possam assistir. Com tudo isso, o governo também ele quer estar no controle do que acontece com esses 3 milhões de pessoas. Ele quer, lógico, sindicalizar, né, ao invés da gente ter essas alianças, como existe aí a Aliança Nacional dos Motoboys, que criou aí, fez, né, o break dos aplicativos e repercutiu pra caramba. Vocês viram que funcionou com os motoboys. E então essas organizações via WhatsApp, essas manifestações que a gente faz, o governo quer fazer com que isso não aconteça mais e que sim seja através de sindicatos. Então, é um controle do governo? Com certeza. E ele quer estar à frente, trazendo todos nós para o lado dele para que a gente possa votar. São 3 milhões, se você dobrar isso, vai para 6 milhões. Triplicar, vai para quanto? Olha só, 9 milhões pelo menos de votantes, né, do governo Lula. Então ele está muito interessado na gente. E o que eu percebo aqui, assim, já vou dar um pouquinho minhas considerações aqui, que eu percebo que todo mundo sabe da importância do motorista por aplicativo. A própria Uber sabe, a 99 sabe. Só quem não sabe da importância dele é o próprio motorista, que faz todo esse tipo de viagem aí, que não ganha o que deveria e tá tudo bom, e tá tudo certo. Reclama sim, mas continua fazendo aquelas porcarias de viagem que inclusive está cada vez mais baixando para o motorista e sendo que está subindo lá o valor para os passageiros. É incrível que o próprio motorista não se valoriza, é isso que está acontecendo. Então, a outra preocupação do governo é que não se consegue saber quem somos nós, porque a grande maioria faz renda extra. Então ele diz que é difícil o mapeamento. Ele quer ter todos nós nas mãos dele, né? Governo controlando, mapeando, sabendo quem é exatamente cada um. Por isso que ele precisa muito da regulamentação. Eu acho assim que existe uma preocupação do governo em controlar. Agora, o que tem que entender é que existe para nós a preocupação do quanto a gente está ganhando, quanto a gente está recebendo. Por que a Uber continua com tanta exploração com relação ao motorista? Então a preocupação tem que ser com relação a isso. Não vai ter mais exploração. A gente vai ganhar um valor justo e pronto, acabou. É isso que tem que ter. E existe também a questão ideológica, né? Como eu falei para vocês no começo do vídeo, a maioria são de direita e tem forte resistência à regularização, pois a gente considera uma forma de controle do governo. Não deixa de ser um controle se ele fizer tudo isso através da regulamentação. Então a ordem do Lula é pegar lá o ministro Boulos, o Luiz Marinho e falar, vocês vão lá e vocês vão ouvir os motoristas e tragam as demandas. E não fazer como aconteceu com o PL12. Então, vamos acompanhar tudo isso, gente. Vocês acompanham aqui no meu canal. Sobre regulamentação, meu amigo, eu vou falar para vocês. Eu acredito que nós somos o pioneiro aqui em falar sobre regulamentação. Então, acompanha nós aqui. Tenho playlists, ou seja, uma série de vídeos só sobre regulamentação. Vou deixar tudo aqui para vocês. Então, o PL 152, ele já está em tramitação. Inclusive com o texto substitutivo, que eu falei para vocês, que a gente até resumiu, mostrei para vocês aí, tá na playlist. Então eles querem retomar já agora mês que vem, em fevereiro, e votar ainda no primeiro semestre. Porque no segundo semestre tem o quê? Eleição. E eles já querem ter todos nós com eles, né? Já fizemos o que vocês precisam, agora votem nós. Basicamente é isso que é a ideia do governo. Então, esse relatório, né, ele atendeu, o governo está dizendo que atendeu 90% das nossas solicitações aí, 90% do que a gente pediu, os relatórios substitutivos
substitutivo já atendeu, mas eu digo para vocês que não foi isso. Não tem nada disso de 90%. Atendeu algumas demandas, como por exemplo o valor mínimo. A gente queria 10, né, reais o valor da viagem mínima, com distância de até 3 quilômetros. O governo colocou 8,50, é pouco, muito pouco. Isso daqui já não atendeu, mas já é alguma coisa, porque hoje tem viagem de 5, 6 reais. Então olha só, e as empresas terão que ser mais transparentes e mais seguras, principalmente lá para os motoboys, né, para os entregadores, mas também aos motoristas. E logicamente que o governo não vai deixar de ter aí a previdência, que nós vamos precisar pagar a previdência para ter, né, o recurso da previdência. Será um valor de 5% sobre 25% de tudo que a gente recebe. E as empresas vão ficar com pelo menos no mínimo 22% do valor que elas retêm também. Então, gente, assim, dizer para vocês que o governo está preocupado, ele quer regulamentar, ele quer fazer isso e quer a reeleição. Então, com isso, ele vai satisfazer o governo, a gente vai estar todo mundo com ele, vai ter a Previdência que ele vai conseguir também corrigir lá os problemas da Previdência, mas a preocupação nossa é o quanto a gente vai receber. A gente vai deixar de ser explorado? Como que isso vai acontecer? O que a gente precisa é não ser mais explorado, porque hoje a exploração está na cara dura. Tá na cara dura. Você pega o teu carro, sai para trabalhar e quando você vê, o que você encontra são viagens porcaria. Numa das coisas que a gente sugeriu, e vocês concordaram, até mandei para vocês, vocês concordaram que eu coloquei lá no texto sugerido, é que a Uber jamais, quando eu falo Uber, falo 99, iFood, jamais poderia mandar uma viagem para você que eles mesmos sabem que aquela viagem você vai pagar para trabalhar. Como, por exemplo, essas viagens de 6, 5 reais, ou então aquelas viagens longas também, que pode pagar até 100 reais, 200 reais, que seja, viagem longa, ou as médias, mas que no final das contas, quando você termina de fazer a viagem, você viu que você não teve nenhum lucro. Ele ficou ou elas por elas, ou você pagou para trabalhar. Então, a Uber tem condições de saber isso com base numa média dos carros, por exemplo, isso considerando X, Comfort e Black, e não mandar esse tipo de viagem. Você não vai receber uma viagem que você pague para trabalhar. Aí fica a critério do motorista entender se aquela viagem ele vai querer ganhar mais ou menos. Mas o limite mínimo ele vai ter que ser considerado. A Uber não poderá mandar viagens que eles mesmos sabem que você vai pagar se você trabalhar. E isso, infelizmente, mas você quer que a Uber decida por você, Samuel? Motorista não tem condição de fazer isso? Não, não tem. Boa parte dos motoristas não fazem conta, boa parte dos motoristas não sabe nem como funcionam as coisas. E a gente vê aí pelo quanto de informações que chega nos motoristas. A gente faz vídeo aqui para 10 mil pessoas e nós somos 3 milhões. Ora, já pensou se cada vídeo de cada influencer chegasse em pelo menos 2 milhões de pessoas? Aí sim, a gente teria um número razoável. Mas não chega. Chega a 10 mil, chega a 20 mil quando chega. Então, são pessoas que sequer olham e querem saber o que está acontecendo. E aí, meu amigo, vai ser explorado mesmo. Mas, se o governo quer proteção ao motorista, então que ele coloque essa trava lá para Uber, para 99, para o iFood. Agora quero finalizar para vocês aqui dizer que mesmo esse texto substitutivo, que está dando benefícios para a Uber, que ela vai ter uma baita de uma segurança jurídica, eles estão reclamando. A gente não sabe se é uma cortina de fumaça ali que eles estão reclamando só para dizer que se tá ruim para Uber, tá bom para o motorista. E eu entendo que é isso, mas eles estão questionando. Eles não estão achando legal. Eles não estão achando bom esse texto substitutivo. Agora o governo ainda quer melhorar para o motorista. Qual vai ser a reação da Uber? Como eles vão agir? E o STF? Tá também junto ali com o governo? Vão pensar igual? Quando alguma coisa acontecer e a Uber tiver que levar lá para o STF, como é que vai acontecer? Então, gente, tem muita coisa que vai rolar aí, muita água passando debaixo da ponte, a gente precisa acompanhar de perto. Certo é que, meu amigo, vou pedir para você, compartilhe os nossos vídeos. Tem que chegar naquele indivíduo, naquele motorista que sequer sabe o que está fazendo. Você conhece o canal do Samuel? Você conhece lá? Você sabia que ele instrui a gente na melhor forma como a gente deve trabalhar?
Ah, não conheço. Você assiste canal de YouTube? Ah, nunca vi. Você sabe quanto é o custo do seu carro? Ah, eu não sei. Meu amigo, estamos deixando se levar pelos outros. E aí já era. Então, tem que ter informação. Tem que ter conhecimento. Não importa se é de direita, se é esquerda, se é Lula, se é quem for. Certo é que a gente precisa ver o nosso lado. Como que você está fazendo? Está vendo o seu lado? Você está fazendo viagem que interessa para você? Você está fazendo viagem que você ganha, que você recebe, que você tem lucro? Ou você está pagando para trabalhar? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para vocês. Eu vou pedir para vocês comentar aqui o que vocês acham de tudo isso, dessa ideia do Lula, que para mim, eu quando eu li a matéria, falei, não, essa matéria não é de agora, essa matéria é do ano passado. Não, essa matéria ela é de agora. Apesar do texto substitutivo já ter sido feito, o Lula ainda quer ouvir a gente, ou seja, ele está voltando um passo atrás e isso a gente tem que agarrar com as duas mãos. Já que ele quer nos ouvir, vamos falar. Vamos falar. O que você tem para falar? Já deixa aqui nos comentários. O que você acha que deve ser? Deixa aqui nos comentários. E assista o vídeo que eu fiz aí, o texto sugerido, que é pelo menos o ganho por quilômetro e que a Uber não pode mandar viagens que não interessam para nós. A gente tem que ganhar por quantidade de passageiro, tem que ter viagens específicas, como por exemplo, se você vai fazer um mercado, vai pôr um carrinho dentro do seu carro, viagens com cadeirantes, todas essas coisas são corridas que não é apenas transportar uma pessoa, você tem um trabalho extra, então você tem que ganhar mais. Além de muitas outras coisas aí, então eu vou pedir para vocês assistir esse vídeo, beleza? Minhas considerações são essas. Não importa se é bolsonarista, se é Lula, se é direita, se é esquerda. O que a gente precisa ver é o nosso lado, certo? Então, Lula vai fazer isso e será que isso vai ser bom? Vamos ser ouvidos? Em que pé que vai ficar? Como que vai ser? Vamos acompanhar e vocês vão ver tudo isso aqui através do nosso canal Falando de Aplicativo. Tamo junto, um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.